Que a paz e a luz do Divino Amado Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje estamos à frente desse trabalho aqui na casa de perguntas e respostas. Pretendemos responder as perguntas dentro dos ensinamentos dessa doutrina e do Evangelho do Mestre Amado Jesus, porque só assim nós conseguimos nos consolar, tirar nossas dúvidas do que ocorre conosco. Se porventura eu não conseguir responder alguma das perguntas feitas por vocês, nós vamos estudar o assunto e respondemos posteriormente, porque não é porque estamos aqui que sabemos de tudo. Tem determinados tipos de assunto que nós não dominamos, e assim eu acho que ocorre com a grande maioria das pessoas. Vamos à primeira pergunta. Qual a relação entre o fluido magnético e o fluido universal? Olha, o fluido universal, que é o fluido cósmico universal, é o fluido de onde se deriva tudo. O universo, ele é formado de fluido cósmico universal. Muitas pessoas dizem que o fluido cósmico universal, eu já vi essas citações, que é o hálito de Deus. O fluido magnético, foi esse que perguntaram? Qual a relação entre o fluido magnético e o fluido universal? O fluido magnético, ele é o fluido aonde as pessoas emitem esse fluido. O fluido magnético, ele é um fluido aonde este fluido ele pode ser usado para muitos atos. Esse fluido magnético ele pode ser usado para curas, como temos aqui trabalhos aqui na nossa casa. O fluido magnético ele é um fluido do próprio espírito, do próprio encarnado. É um fluido que o próprio encarnado possui para usá-lo. Pode ser usado, esse fluido magnético pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. O fluido magnético é próprio do espírito, é próprio da pessoa, que faz parte do magnetismo de cada um de nós. Essa relação de fluido magnético com o fluido cósmico universal, quer dizer, nós somos derivações do fluido cósmico universal. E o fluido magnético, ele é um fluido de... Todos nós temos esse fluido magnético, que usamos este fluido magnético para auxiliar as pessoas, ou tanto para o bem, também o fluido magnético também pode ser usado para o mal. Mas esse é um fluido próprio do espírito, próprio nosso. Esta relação de fluido cósmico universal com fluido magnético, eu não vejo aí muita relação nesses dois fluidos, porque ele é um fluido próprio da pessoa. Se ela tivesse falado, se essa pessoa tivesse falado do fluido espiritual, o fluido espiritual é o fluido que é uma derivação do fluido cósmico universal. O fluido espiritual é o fluido que envolve os planetas. O nosso planeta Terra, ele é envolvido pelo fluido magnético, e é emitido esse fluido magnético por todos os espíritos que habitam na Terra, encarnados e também desencarnados. Mas, como ela falou do fluido magnético, o fluido magnético ele é um fluido próprio da própria pessoa. Olá, minha dúvida é a seguinte: desde criança costumo ter sonhos um pouco incômodos. Me lembro de estar sempre conversando com pessoas diferentes. Me acordava à noite
de madrugada e não conseguia mais dormir bem. Sentia muito medo e cansaço. Essas conversas diminuíram a frequência e me deixaram em paz. Agora, na fase adulta, cerca de 3 anos retornaram. Hoje em dia, só consigo dormir porque tomo remédio. Sinto muito medo de voltar a dormir mal. O que posso fazer? Estou sendo egoísta por evitar essas conversas? Posso estar prejudicando alguém por pensar apenas em meu bem-estar? Então, primeira pergunta, ela desde criança costuma ter esses sonhos. Nos sonhos, ela conversava com pessoas. Olha, nós temos que nos lembrar que todos nós somos espíritos encarnados. Nós temos a nossa relação aqui no mundo material e temos a nossa relação no mundo espiritual. Nós somos os espíritos que estavam lá na erraticidade anteriormente e reencarnamos aqui no mundo físico, no mundo da matéria. Mas esta relação que nós temos de lá do mundo espiritual, nós não perdemos, nós nunca perdemos. Aí, olha, com quem nós vamos nos relacionar lá no mundo espiritual? Nós vamos nos relacionar lá no mundo espiritual com espíritos de acordo com a nossa natureza. Onde é que anda os nossos atos, as nossas ações e os nossos pensamentos? Será que estamos nos esforçando para nos relacionarmos com bons espíritos? O que estamos fazendo da nossa encarnação? Nós estamos nesta nossa encarnação tendo bons pensamentos, procurando ser pessoas de padrão vibratório elevado. Onde é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos naquela condição onde se encontram nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos e nossas ações. Se não tivermos pensamentos elevados, provavelmente vamos manter contato, ou a nossa frequência vibratória, ela vai atrair espíritos da mesma natureza da nossa frequência vibratória. Porque quando nos desligamos, durante o desligamento que há por meio do sono físico, para onde vamos? Vamos para o mundo espiritual. E o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira morada, é o mundo espiritual. Aqui ninguém vem aqui para ficar aqui. Todos que vêm aqui ao mundo material, vêm, passam um período de adaptação, um período de provações. Na grande maioria de nós estamos aqui porque necessitamos de provar. E neste período nós temos necessidade de nos melhorarmos. É para isso que viemos aqui com este compromisso de melhorar os nossos atos, as nossas ações. É o que viemos fazer aqui, mas vai depender da condição de cada um. Se cada um veio aqui e está cumprindo a programação e acertou. Porque, olha, todos nós, por estarmos aqui encarnados, nós fizemos uma programação lá no mundo espiritual e concordamos com ela. Tem muitas pessoas que chegam aqui ao mundo espiritual e passam diversas dificuldades e se revoltam com as dificuldades. Mas essas dificuldades, elas se encontram na sua programação. Quando você
fez a sua programação para reencarnar, continha lá na sua programação essas dificuldades. Ou nossas dificuldades são criadas por nós próprios nessa existência. Como é que estamos nos comportando aqui, diante da vida? Estamos sendo bons pais, bons filhos, bom marido, boa esposa, bom genro, boa nora? Tem que ser bombril, né? Então, estamos realmente nos esforçando para isto. Aí, olha, a nossa relação com os espíritos desencarnados, quando nos desligamos por meio do sono físico, ela tem relação com a nossa condição moral. Se nós não estamos cultivando aqui nesta vida uma boa conduta moral, nós vamos nos relacionar com os mesmos espíritos de acordo com a nossa conduta. Muitas vezes, nas nossas encarnações passadas, nós tivemos muitos desafetos das nossas encarnações passadas. E esses nossos desafetos, eles muitas vezes nos encontram. Mesmo nós estando diferente, reencarnado num corpo diferente, mas eles nos encontram. E são a multidão de espíritos que nos rodeiam. São os espíritos que querem o nosso bem e os espíritos que não querem o nosso bem, que são nossos adversários. Esses espíritos, se eles puderem atrapalhar a nossa caminhada, eles vão atrapalhar. Mas depende de nós, de que lado estamos caminhando. Se estamos caminhando do lado dos bons espíritos, com boas ações, com bons atos diante desta vida, ou se estamos aqui fazendo de conta. Se estamos aqui deixando a vida passar e nada, e não estamos nos esforçando para fazer a nossa reforma moral. Porque a nossa reforma moral, ela cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Você pode ir para qualquer religião, para qualquer doutrina, participar de todos os tipos de trabalho, numa casa espírita, numa igreja católica ou evangélica, onde quer que seja, mas se você não se esforçar para melhorar a sua reforma moral, você vai ter companhias iguais com os seus sentimentos. Então, quem está tendo companhias desagradáveis, é necessário que reveja como é que anda a sua conduta. Reveja como é que anda a sua condição de caminhar na vida. A gente vê muitas vezes pessoas dentro da casa espírita. Aqui dentro da casa espírita é uma maravilha, né? Todo mundo um rindo para o outro, se abraçando e etc tal. E lá fora, está fazendo o quê? Será que essa conduta é só dentro da casa espírita? Não vale não, viu? A nossa conduta, ela tem que ser, olha, na nossa vida diária. E os médios da casa espírita, os trabalhadores da casa espírita, eles não só são trabalhadores aqui dentro da casa espírita, não. Eles são trabalhadores, estão se preparando para serem trabalhadores da vida. São os convites que foram feitos pelo Mestre Amado Jesus. Trabalhadores de última hora. Mas não é trabalhador de última hora só dentro da casa espírita, não. É trabalhador de última hora no segmento da vida. Você tem que ir aparando as suas arestas para que possamos atrair para as nossas companhias bons espíritos que nos ajudem na nossa caminhada. Ela pergunta o que pode fazer a pessoa. O que posso fazer? Estou sendo egoísta por evitar essas conversas? Posso estar prejudicando alguém por pensar apenas em meu bem-estar? Olha, isso daí é uma conquista de cada um, entendeu? Isso é uma conquista. Você, muitas vezes, até mesmo na vida, se você só
só quisesse a companhia daqueles que são agradáveis a você, seria uma maravilha. Mas muitas vezes a gente vai ter uma companhia daquelas pessoas que não são agradáveis a nós e precisam muitas vezes de uma orientação nossa, para que elas também, porque aqueles que procuram a casa espírita, que estão dentro da casa espírita, eles necessitam evoluir, necessitam da evolução. Mas será que estamos tolerando aqueles que convivem conosco? Nós estamos conseguindo suportar essas pessoas que muitas vezes seus comentários não são muito agradáveis a nós, e nós estamos evitando essas pessoas? Dessa mesma forma, não adianta a gente querer estar ou se colocar num patamar diferente daquele que é a nossa condição. Cada um lute para que a sua condição melhore, para que a sua reforma moral seja mais intensa, para que possamos ter a condição. Muitas vezes chegamos à casa espírita com diversos problemas e viemos aqui à casa espírita jogar nossos problemas e dizer assim: resolvam. É assim que as coisas funcionam? Não é dessa forma. Em canto nenhum você vai resolver seus problemas assim, desse jeito. Você tem que se esforçar. Muitos chegam aqui à casa espírita, às vezes equivocadamente, querendo resolver todos os seus problemas, mas não quer mudar uma vírgula dos seus procedimentos. E realmente não vai ser dessa forma que ela vai se livrar dos seus conflitos, das suas dores e das suas dificuldades. Quando uma criança desencarna, seu espírito sofre? Olha, não há sofrimento no desencarne, nenhum sofrimento. Tem que se entender a causa por que aquela criança desencarnou. Tem pessoas que quando há o desencarne das crianças, essas crianças elas desencarnaram por quê? Porque vieram aqui à vida, a esta encarnação, só completar o seu tempo de uma encarnação anterior. É uma das finalidades do desencarne das crianças. Mas não há sofrimento no desencarne. Há sofrimento na vida. Quem sofre dores, conflitos e dificuldades é o corpo físico. Nós, equivocadamente, pensamos que somos esse corpo físico, mas nós não somos o corpo físico. Nós somos uma individualidade espiritual, um espírito que habita esse corpo físico, como se fosse uma vestimenta para ele. Como é que o espírito vai se comunicar na vida material, se não fosse por intermédio deste corpo? Há comunicação de espíritos, mas para algumas pessoas que tenham esta possibilidade. Mas para que nós possamos nos comunicar, é necessário que nós possamos ter a oportunidade de habitarmos o corpo físico. Muitas vezes as crianças elas desencarnam prematuramente porque está completando seu tempo, ou porque os pais necessitavam passar por essa provação, ou da própria natureza da criança. A criança ela poderá desistir da sua encarnação. O espírito que habita aquela criança, ele poderá desistir da sua encarnação até os 7 anos de vida. O espírito dizer: não, eu não quero cumprir essas provas. E desencarna, muitas vezes até sem motivo. Quantas crianças vão dormir e desencarnam? Por quê? Porque o próprio espírito, ele desistiu.
daquelas provas. E ele assumiu para esta encarnação. Ele desistiu, ele pode desistir das provas até 7 anos. A partir dos 7 anos, aí sim, a encarnação ela começa a se concretizar. A criança cresce, chega na adolescência e por isso que quando se chega na adolescência, as pessoas mudam. Muitos mudam a sua natureza. Muitos agem de forma diferente. E na época da criança, a criança é ali, aquela criança que tem a sua pureza, que está em condições de ser trabalhada, isto é compromisso dos pais, está em condições de ser trabalhada para que mude seus hábitos, porque os hábitos eles se encontram enraizados no espírito. Não olhe para a criança como se aqueles atos que as crianças desde pequena apresentam, aquilo é do espírito, não é da criança. Então, há nesta época esta condição de modificar a natureza das crianças. E os pais que perderem essa oportunidade vão ter muitas vezes adolescentes e adultos totalmente descontrolados. Aí dizem, não sei porquê eu dei tanto amor a esta criança. Será que deu mesmo? Será que disse não na hora de dizer não? Ou na hora de dizer não fez a vontade da criança? Hoje tem um problema sério dos pais hoje. Os pais hoje querem ser amigo das crianças. Isso não faz parte da educação, não. Pai é pai. Mãe é mãe. Mãe não é amigo de criança, de filho de ninguém. Tem que ser pai. Tem que cumprir os compromissos. Porque quando passa a fase de criança, você não tem mais como mudar a natureza do espírito. Só na época de criança é que você muda. Quantas crianças apresentam determinados manias, determinados atos que, se você educá-la, ela se livra daquilo. Isso faz parte da educação do espírito para a vida. Nós vamos levar aqui desta vida todos os atos que praticamos de bem e todos os que praticamos de mal. Quando um adolescente suicida-se, o que acontece? Vai para o vale dos suicidas? Olha, vocês têm que esquecer essa história de vale dos suicidas. Existe este local circunscrito, criado por Maria de Nazaré. Mas olha, nós não podemos nunca achar que todos os espíritos que se suicidam vão parar ali. Há no suicídio os agravantes e os atenuantes. Os suicídios, muitas vezes, eles ocorrem porque as pessoas elas estão muito influenciadas, se deixaram muito se influenciarem por seus adversários espirituais. Quantas pessoas elas praticam o ato do suicídio, tomam veneno e quando vê que realmente vão desencarnar, aí se arrependem. Isso ocorre com a grande maioria das pessoas. Elas não queriam se suicidarem. Elas querem
resolver seus problemas. E muitas vezes pelas influências espirituais que estão recebendo, elas praticam este ato. Isso não foi este ato praticado, teve esta relação com os espíritos que lhe cercam, que são os seus adversários. Ela deixou que essa influência ela lhe ajudasse nesse ato do suicídio. Elas vão responder? Claro que vão. Elas vão responder sim. Por quê? Não é de competência nossa cometer este tipo de ato. A vida, ela pertence a Deus, foi dada por Deus, foi dada para nós essa oportunidade de estarmos aqui para resolvermos nossos problemas e nossas dificuldades nesta vida, para crescermos espiritualmente, para provarmos que estamos em condições de enfrentar os compromissos da vida. Há pessoas que, quando começam a enxergar os compromissos da vida, elas procuram fugir por essa porta falsa do suicídio. E os jovens hoje, nesse período de adolescência, há muitos jovens hoje fugindo por esta porta do suicídio. Muitas vezes porque faltou para esses jovens orientações lá na época, quando ele era criança. Faltou orientação dos pais. Faltou domínio dos pais dentro das suas próprias casas. Os jovens, eles vivem num mundo, muitas vezes, que não é o mundo real, são influenciados muitas vezes por esses sites aí, que rolam aí na internet, que influenciam para esses tipos de atos, porque a internet, ela tanto auxilia como prejudica. Quantas histórias já ouvimos falar aí de jovens que se suicidaram? Por quê? Porque começaram a assistir programas aí pela internet, e esses programas influenciam esses jovens para que cometam suicídio. Eles foram influenciados, não foi um ato da sua própria vontade, ele recebeu essa influência. Aí, um jovem desse vai parar nesse vale dos suicidas? Como é que podemos afirmar uma coisa dessa? Porque em todo ato há os atenuantes e os agravantes. É diferente daquela pessoa que tem todo tipo de conhecimento e não quer enfrentar a vida, não quer enfrentar os problemas. Sabe que é errado cometer o suicídio. Sabe que é um equívoco, mas mesmo assim comete. Esta pessoa, ela é mais culpada do que aqueles que cometem esse ato por uma influência de um espírito que muitas vezes fica colocando na cabeça dessas pessoas: não, a vida boa é aqui, vem-te embora para cá. Aqui, aí conta um monte de vantagem, um monte de influências daquela pessoa, e termina aquela pessoa embarcando nesta onda. Perdeu a sua condição de resgatar, perdeu a sua condição de evoluir, de crescer, perdeu a encarnação. E olhe, não está sendo muito fácil não, viu? Reencarnar para cumprir seus compromissos nesta vida. Fez lá, foi feita uma programação. Vocês
soubessem complicação tão grande para estarmos aqui reencarnados, reunirmos a família, aqueles que querem nos aceitar, aqueles que se predisporam a nos receber. Não é brincadeira não, viu? É difícil, sem contar com uma fila lá, que é tão grande. Aí vem uma criatura, entre 3 ou 4 espíritos para a mesma vaga. Aí ele foi o escolhido. Aí chega aqui, um determinado tempo, se suicida. Poderia ter ficado a vaga para aquele que realmente queria resolver seus compromissos. Porque essas promessas eles fizeram lá. Aí, olha, perderam a encarnação, perderam a oportunidade. E quando é que vai ser dada outra oportunidade a ele? Para que ele venha cumprir os mesmos compromissos que deveria ter cumprido nesta encarnação. Veja que dificuldade esse espírito vai passar. Para retornar aqui, reunir aquela família que queira recebê-lo, muitas vezes os mesmos familiares, porque olha, o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, as famílias lá, elas são reunidas por afinidade. Eu hoje sou casado com a minha esposa. Mas quem me garante que eu pertenço à mesma família de afinidade lá no mundo espiritual que a dela? Se ela não pertence a uma outra família e eu pertenço a outra. E pelos nossos compromissos, nós nos reunimos aqui nesta vida para recebermos, no meu caso, nossos 3 filhos que temos, para educá-los e seguirmos nestes nossos compromissos. Mas quem me garante que fazemos parte da mesma família, que lá vamos ter a mesma convivência que tínhamos aqui, vamos ter lá? Ela pode pertencer a uma outra família totalmente diferente da minha. E esses compromissos que foram assumidos para que eles fossem resgatados nesta encarnação, o espírito jogou fora. O espírita que passa aqui nas casas espíritas por esses conhecimentos, ele tem que avaliar muito a sua vida para que não dê ouvido a essas influências de suicídios. E hoje, olha, a cada dia está crescendo mais. Há uma necessidade muito grande de controle hoje dos adolescentes, dos pais, ter e saber o que é que os filhos andam fazendo, ter controle sobre eles, para que não possamos ter essas surpresas que muitas famílias estão tendo aí. Qual a posição das casas espíritas em relação ao batismo e primeira comunhão? São permitidos? Olha, isto é convenção da religião católica. São as suas próprias convenções que existem lá dentro. Você faz parte da Igreja Católica, você passa por essas convenções que são lá da Igreja Católica. Mas aqui na doutrina espírita não somos nada contra, não temos nada contra quem vai para a sua missa,
A crente vai lá na sua missinha e comunga lá a sua hóstia. Não temos nada contra. Você nunca vai ver um verdadeiro espírita falando de religião nenhuma. Você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque os espíritas, eles têm o conhecimento de que todas as religiões são importantes. E cada religião tem as suas convenções, tem os seus dogmas. Fazem parte o batismo e o quê? Primeira comunhão e o casamento fazem parte da religião católica, também dos evangélicos, né? Fazem parte de tudo isso. Mas na doutrina espírita, nós não temos convenções, nós não temos dogmas. O que temos aqui dentro da doutrina espírita é educação moral. Não estamos aqui para falar de nenhuma religião, mas olha, muitos espíritas, eles se casam, porque muitas vezes os espíritas se unem a esposas católicas que querem se casar. E o que é que tem a ver isso? Nada. Se casem. Eu já fui a muitos casamentos de pessoas que são espíritas, que são trabalhadores da casa espírita. Por ele não casava. Mas a esposa não é espírita e quer se casar. E daí? Qual é o mal que existe nisso? Nenhum. É a convenção dela. E se o marido resolveu caminhar nesta vida junto com ela, por que ele vai dizer que não faz? Não, eu sou espírita, eu não faço isso não. Que ignorância a criatura que está agindo dessa maneira. Eu não era espírita na época que casei, fiz essas coisas tudinho. Não sei se meus filhos vão optar por essa. Não sei. Porque, olha, no nosso entendimento, quantos casais se casam bonitinho, etc. tal, e não completam nem 10 anos? E quantos se uniram? E olha, o casamento para os espíritas é o casamento civil, que está de acordo com as leis que regem o nosso país. O casamento civil, esse é um casamento que realmente tem força de lei. Mas não estamos aqui dizendo que quem quiser casar lá na igreja católica, na igreja evangélica, não estamos aqui falando aqui que não devam. Nós, da doutrina espírita, não adotamos casamentos nestas condições, porque não são da doutrina espírita, são de outras doutrinas. Não são. Então, aqueles que quiserem casar, que se casem. Não temos nada contra. Você não vai encontrar dentro da doutrina espírita imposições. Não, aqui não pode. Aqui, não, isso não faz parte da doutrina espírita. Não há imposições dentro da doutrina espírita. Cada um que deve caminhar de acordo com a sua consciência. Se as pessoas quiserem se unir por meio da religião, que se unam. Mas o casamento verdadeiro, aquele que realmente vai
até seus últimos dias, ao lado do outro, é o casamento por afinidade. Eu já sou casado há 33 anos. Fiz aniversário agora no dia 15 de novembro passado. Uma data para não me esquecer dela. Porque senão a comadre fica brava. E homem é terrível, viu? Não sei com vocês, mas comigo. Quando eu me esqueço do aniversário dela, é pronto. Aí tem que estar já chegando, né? Mas olha, os casamentos por afinidade, eles são duráveis. Não quero dizer que os casamentos feitos lá nas outras religiões, católicas e evangélicas, também não sejam casamentos por afinidades. Quantos casais se casam e assumem o compromisso para caminharem para o resto de suas vidas aqui. Porque há muitos casamentos onde as pessoas se casam, fazem uma festa imensa, gastam um dinheiro imenso e não completam 10 anos desses casamentos. Então, bom seria que conseguissem se suportarem, conseguissem se educarem, porque olha, há muitos casamentos que chegam a uma condição de separação. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguiram, olha, apararem as suas arestas. Há muitas criaturas que casaram e não mudaram a sua condição de caminharem na vida. Querem viver casado com os mesmos atos de solteiros que tinham. Como é que um casamento desse vai dar certo? Não tem condições nenhuma de dar certo um casamento desse. Porque os casamentos mais difíceis que têm de serem suportados são aqueles casamentos por interesse. Esses casamentos por interesse, eles são casamentos que duram muito pouco tempo. Então, na doutrina espírita, nós não adotamos nada contra os que querem. Nós não adotamos casamento, batismo, né? Porque isso é convenção de outras doutrinas, não desta. Aqui nós adotamos o compromisso daquelas pessoas que se unem para dividirem a vida de um e de outro. Cada um, caminhando na vida, vai cedendo um pouco. Porque não adianta a pessoa casar e dizer assim: não, você tem que fazer tudo que eu quero. Aquela pessoa tem que se adaptar a você. E a vida é assim? Não é assim. Muitas vezes nós para termos uma convivência, há conflitos em todos os casamentos. Não, Antônio Luiz? Há conflito em todos os casamentos. Tem hora que passa uns 15 dias bochechudo um com o outro, mas depois se resolve. Mas nunca se deve faltar o respeito com aquela que você, ou com aquele que você escolheu para caminhar, trilhar esses dias na sua encarnação. A vida é tão curta que as pessoas às vezes se apegam a tanta picuinha na vida e esquecem da verdadeira reforma que deveriam fazer. Temos que seguir adiante com casamento por afinidade, cada um cedendo um pouco na hora que tem que ceder, para que possamos ser felizes e chegarmos lá do outro lado da vida
com aquela condição de dever cumprido. Uma doença congênita ou hereditária é resultado de expiações quando atinge uns descendentes e outros não? Cada um tem seus compromissos. As coisas que muitas vezes são hereditárias, elas fazem parte da sua própria herança. Mas isso não quer dizer que uma vá se manifestar na outra porque outra pessoa teve aquela doença. A grande maioria das doenças que temos não é porque são hereditárias, é porque nós estamos predispostos a passar por aquela condição. Quantas pessoas elas têm câncer nessa vida? Umas fazem o tratamento e se curam. Outras fazem todo tipo de tratamento. Não adianta ter rios de dinheiro e não conseguem se curar. Quais foram os compromissos dessas pessoas com a vida? Realmente elas se esforçaram para fortificarem seu espírito para enfrentar essas dificuldades. Quantas histórias já ouvimos falar aí de pessoas que foram até desenganadas? Desenganadas. Então você se prepare. Você tem 6 meses de vida, 1 ano de vida, não sei o quê. E as pessoas dizem, já que eu vou morrer mesmo, eu vou me enganjar num trabalho voluntário. Vou ajudar os outros. Existe aí uma pessoa lá no centro da cidade que abriu a sua casa para receber as pessoas que fazem tratamento de câncer, que vêm de lá do interior. E não tem aonde ficar. E ela pegou a sua casa e transformou num albergue. E recebe essas pessoas lá. Essa pessoa era uma pessoa desenganada. E tinha poucos dias de vida. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que ela está viva até hoje. Já faz bem uns 20 anos que ela cuida desse povo aí. E é isso. Essa pessoa conseguiu mudar a sua condição por se envolver em trabalho no bem. Recebeu uma moratória, é como falamos. Porque, olha, quando somos acometidos de qualquer doença, se nós não estivermos com os nossos sentimentos elevados, não estivermos fortes para enfrentar, e essa doutrina ela nos auxilia para enfrentar esses problemas da vida. Primeiro, vamos enfrentá-los. Por quê? Todos nós vamos morrer. Mas se pudermos enfrentá-los com mais qualidade, se pudermos passar mais uns tempos aqui, está ótimo. Mas se não formos, se estiver mesmo dentro dos nossos compromissos para desencarnarmos por esse problema, o que é que podemos fazer? Então, temos que enfrentar, e essa doutrina ela nos auxilia, nos impulsiona para que possamos enfrentar os problemas. Quem é que vence os problemas? São aqueles que enfrentam ou são aqueles que baixam a cabeça e se entregam? Esses aí estão mais propensos a terem complicações mais sérias do que aqueles que adquirem força para enfrentar as doenças que porventura vieram, já com esses compromissos nesta vida. Vai depender de cada um, como ela vai enfrentar. Se ela vai baixar a guarda e dizer, não, vou esperar o dia da morte chegar. Não tem mais jeito. São pessoas pessimistas.
Diferente daquelas que dizem, não, enquanto a vida é a esperança. Quantas vezes a gente encontra essas pessoas pela vida? Às vezes até não ficam boas, desencarnam, mas lutam até o último dia de suas vidas. Não querem se entregar. Cumpriram seus compromissos, porque estava ali dentro dos compromissos dela, ela desencarnar com aquele problema. Mas existem aquelas que recebem uma moratória. Por quê? Porque se enganjaram, enfrentaram e se livraram do problema. São pessoas que não baixaram a guarda, que entenderam que se eu não enfrentar, quem é que vai enfrentar por mim? Porque isso é próprio de cada um. É próprio de cada espírito. Se ela não enfrentar, e essa história de que porque meu parente tinha aquele problema e eu vou ter também, poderá ter, mas poderá também não ter. A pessoa fala aqui que no mês de dezembro, tem que estar chegado já, que no mês de dezembro houve um palestrante aqui que falou em depressão e que ele falou sobre o viés da ação para botar a cama em pé, para aquele que está com depressão e quer ficar só deitado, né? As pessoas com depressão geralmente são assim. Então, para botar a cama em pé, para a pessoa não ficar mais só deitada. Ou se jogar no mar para desmagnetizar. Que a casa deve sempre deixar o recado que também deve procurar ajuda profissional, o que ele não disse. Pois é. Faltou essa criatura dizer. O que é que ele disse aí? Ele disse que a pessoa tinha que enfrentar, ela não deveria se entregar. Mas faltou ele dizer que precisava ele procurar ajuda de um psicólogo, e muitas vezes de um psiquiatra, e tomar remédio. Porque há problemas que é necessário se tomar remédio para que a sua condição mude. Então, precisamos, quando as pessoas estão nessa condição, elas precisam buscar ajuda de um profissional. Aqui a nossa casa espírita, temos os tratamentos aqui que fazemos de desobsessão, que muitas vezes um deprimido ele está obsidiado por um espírito e é necessário fazer um tratamento espiritual para que esses espíritos sejam conscientizados. Muitas vezes falta consciência desses espíritos. E o que é que está sendo feito hoje? Ali em cima naquela sala, conscientizando esses espíritos que muitas vezes estão na companhia de vocês. Eles ignoram esses fatos. Aí, ó, precisam ser conscientizados. E a nossa casa espírita, ela recomenda que aqueles que estão nesta condição procurem um tratamento psicológico e muitas vezes um tratamento psiquiátrico. Nós temos aqui tratamentos psicológicos. Aqui na nossa casa, várias pessoas que fazem tratamento psicológico aqui, porque necessitam, não é só a obsessão, elas necessitam de passarem por um tratamento também psicológico, para que, olhe, o psicólogo, ele conhece os meios de retirar a pessoa daquela condição que se encontra. Ele estudou para isto, para retirar aquela pessoa daquela condição. Por quê? Ela se encontra entregue a esta condição e necessita de ajuda para ser retirada. E quem é que vai retirá-la? Um tratamento espiritual e um tratamento psicológico, para que ela mude a sua
condição e enxergue a vida de uma forma diferente. É a última. A pessoa pergunta qual o significado que nos últimos dias, diz na Bíblia, né? Nos últimos dias haveria prantos e ranger de dentes. Olha, há pessoas muitas vezes impressionadas com essas coisas. Quantas pessoas aí já se prepararam para o fim do mundo? Não foi pouca não, foi muitas. Né? Preparado para o fim do mundo. A Bíblia, ela fala de prantos e ranger de dentes. O que é isso? Isso está relacionado com a condição que a Terra está vivendo hoje. Saindo da fase de provas e expiações e entrando na fase da regeneração. Aqueles que não deram importância, não quiseram se reformar, vão passar por esta condição. O que é esta condição? Não terem mais oportunidades de permanecerem na terra. Vão para onde? Todo espírita sabe disso, né? Habitar um planeta primitivo. Lá tem prantos e ranger de dente. Muitas vezes, quando esses espíritos chegam lá, que reencarnam em formas animalescas, a lei lá é a lei do mais forte. Quem for fraco, corra. E quem for forte, engole os fracos. Essa é a lei que rege lá esses mundos. Então, esta é a relação da Bíblia que as pessoas não conseguiram entender por esta lei, que é a lei natural da vida. Vamos passar a palavra à nossa irmã, para que ela possa dar prosseguimento ao nosso estudo desta noite.